Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádio, Rádio Metrópole, sempre de bem com a vida. Bom pessoal, a gente vai falar sobre o futebol, os resultados do time do Rio, mas especificamente vamos falar do Vasco. E quero dizer o seguinte, nós estamos propondo com esse canal termos conversas maduras e sadias, sem partidarismos, sem ideologia, sem tomar lado para ninguém. Uma coisa muito racional, sem essa da gente falar com o coração, mas sim falar com a razão. Então, sobre o Vasco da Gama e a demissão do técnico Fábio Carille, algo que a gente, todos já estavam cantando sobre isso e já sabia que o Fernando Diniz, né, e todos já vinham falando sobre isso, da vinda do Fernando Diniz para o comando técnico do Vasco da Gama. Mas tivemos o jogo do Flamengo, 4-0 no Corinthians, e também o Fluminense, que perdeu para o Botafogo por 2-0, e a derrota do Vasco para o Cruzeiro por 1-0. Falando sobre o jogo do Vasco, o primeiro tempo, o Vasco foi... Eu achei que o Vasco jogou bem, foi muito bom o primeiro tempo. O Vasco teve 3 chances claras de gol, 3 chances claras de gol. São coisas que acontecem com o Vasco. O goleiro do Cruzeiro, Cássio, não vinha atuando bem, estava em pé de guerra com a torcida, mas é sempre assim. Quando é contra o Vasco, todo mundo joga. Quando é contra o Vasco, o que está mal fica bom. É algo impressionante. E o Cássio fez 4 defesas sensacionais. Eu pude acompanhar o jogo do Vasco ouvindo a transmissão também em uma rádio em Minas Gerais. E a cada defesa do Cássio, eles falavam da boa atuação do Vasco, em que o Vasco estava pressionando o Cruzeiro e que o Cruzeiro estava salvando, o Cássio estava salvando o Cruzeiro de uma goleada. Isso foi dito em transmissão de rádio lá em Minas Gerais. Então, o Vasco jogou bem sim o primeiro tempo. O Fábio Carille até botou o time que tinha que colocar, não poupou jogadores, fez ali o que tinha que ser feito, escalou. E o Vasco jogou bem no primeiro tempo, jogou bem. Felipe Coutinho teve aquele lance que ele cabeceou e o Cássio pegou. Aquele chute também do Hugo Moura. Quer dizer, o chute do Ryan. Então, a gente olha assim, sente, né, uma tristeza. Você fala, dava para o Vasco ter ganho. Eu até pensei que o Cruzeiro ia vir com muito mais intensidade, porque os dois estavam com o mesmo número de pontos, só que o Cruzeiro estava à frente do Vasco na tabela. E pensei que o Cruzeiro iria vir, até pela pressão que o Cruzeiro estava sofrendo, que ele viria com muito mais intensidade para cima do Vasco. Mas o Vasco conseguiu, em algumas situações, anular as jogadas até do Cruzeiro. O Vasco estava muito bem, estava se impondo no primeiro tempo. Teve as oportunidades, tinha que ter logo feito. São essas coisas que me preocupam no jogo do Vasco. São essas coisas que me preocupam. O Vasco cria oportunidades, mas o Vasco não aproveita. E aí sempre vem uma bola vadia, uma bola perdida, qualquer coisa de natureza, e o Vasco vai lá e acaba sendo punido. Quem não faz, leva. Isso é o futebol. Quem não faz, leva. O Vasco não fez, o Vasco levou. Mas o Vasco não era para ter perdido o jogo. Eu também não tenho jogadas assim, aquele gol que foi anulado. O Cruzeiro também não criou grandes coisas. É triste, é triste. A gente sente a dor, porque você fala assim, pô, dava para ter vindo com 3, pelo menos com 1 ponto. E se o Vasco tivesse finalizado bem, convertido as bolas, as chances, 3-0 no primeiro tempo, tranquilamente. 3-0 tranquilamente. Se o Vasco fosse um time pelo menos eficiente, né, naquilo que poderia fazer ali, converter em gols as chances claras.
Mas Cássio também tem que dar mérito ao Cássio. O Cássio fez defesas. E após a derrota, Pedrinho vem da entrevista coletiva, falou muito bem sobre os projetos do Vasco, explicou muitas coisas. A gente tem falado, ressaltado sobre isso. Eu acredito no trabalho do Pedrinho, acredito no que ele tem para o Vasco, acredito também que cometeu os erros. Normal. Até porque, da forma como aconteceu a transição, saída da 777, retomada do futebol associativo na SAF, pessoas que estavam apoiando o Pedrinho caíram fora, largaram o Pedrinho. Né? Tudo isso faz parte do processo e ele vai mantendo ali o equilíbrio financeiro do Vasco. E aí, na entrevista, anunciou a demissão do Fábio Carilli e o Felipe vai assumir o Vasco interinamente até o jogo aí da Copa do Brasil, mas com certeza o Vasco já estava esperando esse resultado para poder demitir Fábio Carilli e fechar com o Fernando Diniz, que eu não sei se Fernando Diniz, aí é a torcida, você que tem que avaliar, não sei se Fernando Diniz vai ser uma boa para o Vasco. Eu acho que o Vasco, se demitir o Fábio Carilli, você tinha que trazer algo mais muito diferente. Algo, poxa, que pudesse chegar e mudar o Vasco. Porque como o Fernando Diniz vai fazer o quê? Qual vai ser o milagre? Com esse esquema de jogo que ele tem, que teve lá no Fluminense, lá no Cruzeiro, na seleção brasileira. Não sei, eu estou até um pouco preocupado com isso. Será que ele vai querer trabalhar a base, vai ter pulso para trazer jogadores da base, botar ali mais um homem de frente ali, na frente, junto com o Verratti, ter essa visão, um atacante de ofício, que saiba jogar com os pés, fazer finalizações com os pés. O Verratti é muito bom em bola aérea, mas tem algumas limitações. Então, botar um jogador ali junto com o Verratti para poder se completarem nas jogadas no ataque. Como é que isso vai ser feito? Quem pode ser esse jogador? Quem poderia ser o 9 do Vasco? Né? Para que o Coutinho fique ali naquele meio, fazendo as ligações, armando, sendo aquele meio de armação. Porque tudo isso um técnico tem que trazer para o Vasco. Precisa trazer esses esquemas técnicos e táticos. Eu não sei se o Fernando Diniz se vai ser mais do mesmo. Eu não sei se ele vai ser mais do mesmo. O que ele pode fazer? Ele vai querer um trabalho a longo prazo. Chega pressionado. O Vasco precisa de resultados. Vai chegar muito pressionado. Será que 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, resultados negativos do Fernando Diniz, Pedrinho vai segurá-lo? E essa é a esperança do Fernando Diniz, que o Vasco possa mantê-lo um bom tempo, caso os resultados não aconteçam. E o Vasco manda o Fábio Carilli embora, logo depois também do Dorival Júnior fechar com o Corinthians, porque o Corinthians estava esperando e querendo o Fábio Carilli, e aí após fechar com o Dorival, o Corinthians que foi massacrado pelo rival, o Fábio Carilli é demitido. E vamos ver se depois quando o Fábio Carilli estiver em outra equipe, qual vai ser a posição, como é que vai ser o comportamento da outra equipe. Mas a gente não pode só também colocar a culpa no técnico. O Vasco teve chances. Mas isso também vem por questões de outros resultados. Beleza? Outros resultados, porque o Vasco jogando fora de casa, o Vasco é horroroso em termos... teve uma postura, a pior postura do Vasco fora de casa para mim foi contra o Corinthians. Ali o Vasco realmente foi horroroso. Foi um erro muito grave que o Fábio Carilli cometeu naqueles 3-0 para o Corinthians. E depois teve o jogo do Ceará. Tá bom, jogou contra o Flamengo, o Vasco jogou muito bem, 0-0. O Flamengo que aplicou 6 no Juventude, 4 no Corinthians, empatou com o Vasco em 0-0. A gente pode comemorar empate com o Flamengo? Não. Mas o Vasco foi lá, empatou e jogou bem. Léo Jardim também, excelente, fez grandes defesas. Beleza. Agora, tivemos esse jogo aí contra... O Vasco teve aquele jogo contra o Lanús. Foi um empate. O Vasco poderia também ter
produzido um pouco mais de intensidade. Eu acho que quando eu comecei a observar alguns jogadores do Vasco hoje, no jogo contra o Cruzeiro, já nem estava terminando o primeiro tempo e já estavam abrindo a boca, o que mais me preocupa é essa questão física dos jogadores do Vasco, preparo físico. Acho que o Vasco se entrega muito no primeiro tempo, acho que o Vasco corre muito, sei lá, é um desgaste muito grande, aí chega o segundo tempo, todos nós já sabemos que o Vasco vai passar por um processo de queda no segundo tempo. Isso precisa ser melhorado, essa parte física do Vasco. Agora, será que Fernando Diniz, de fato, é a solução para o Vasco? Que o Vasco não tem mais como esperar, o Vasco quer resultados. Ele vai entrar no Vasco em ebulição. Então, isso me preocupa bastante com a campanha do Vasco. O Pedrinho falou que o Vasco não vai priorizar a competição, vai jogar todas as competições. Isso é bom, não tem essa de priorizar, tem que jogar todas as competições para chegar e para ganhar. Aí eu já gostei do assunto, tem que ser desse jeito. Nada de priorizar A ou B. E também tem nada que está poupando. Os jogadores, até desempenhados, foram muito bem no primeiro tempo. Não tem que poupar, tem que dar... vai pegar condição de jogo sempre, a cada jogo, cada jogo. O profissional ele tem que estar ali trabalhando sempre, porque aí ele vai melhorando. Essa de tem que descansar, descansa no período que tem para descansar. Quando tem que ter jogo, tem que jogar. Então, é isso aí. Eu vou até falar para vocês, eu estava torcendo para o Fábio Carilli. Queria que ele tivesse um bom desempenho no Vasco, quando ele veio para o Vasco. Mas, infelizmente, sempre é assim, né? Sempre vai sobrar para o técnico. O time estava fechado, segundo informações que nós tivemos, ou a gente tem, o time estava fechado com o Fábio Carilli. Será que o time vai conseguir fechar com o Fernando Diniz? Porque você vai pegar um time já ali, tipo, já bastante coeso, né? Já estava acostumado com o modo de jogado, Fábio Carilli, não sei se joga mais. Tava, agora, como que o Fernando Diniz vai falar, vai conseguir o vestiário, qual é a personalidade do Fernando Diniz, o que ele vai criar. Porque para um momento desse, ele tinha que ter um técnico com o perfil do Renato Gaúcho, apaziguador, sabe chegar e sabe ganhar o vestiário, sabe ganhar os jogadores. Será que o Fernando Diniz vai saber ganhar os jogadores do Vasco? Quer dizer, aí o Ramon Dias também foi mandado embora lá do Corinthians. Então, não sei se seria bom, né, o Ramon Dias novamente. Eu não sei, sabe? Eu queria só um treinador que não... Eu só não queria o Fernando Diniz no Vasco. Ele fez aquela campanha na Série B, saiu do Vasco depois. Quer dizer, então é preocupante. É um técnico que ali na beira do gramado, né, vai sempre estar ali esperneando. Então, quer dizer, é preocupante. O futuro do Vasco, né, a gente vai ver agora daqui para frente. Vamos torcer. Se for o Fernando Diniz, espero que ele faça um bom trabalho, que ele consiga ganhar o Vasco, consiga ganhar o vestiário, consiga botar o time para frente, mudar essa questão física do Vasco, dar preparo físico, dar condições de jogo. Subiu alguns jogadores da base, mas consiga fazer o Vasco vencedor. Estou muito, né, preocupado. Achei que o Vasco, hoje contra o Cruzeiro, dava para trazer um ponto. Cássio, infelizmente hoje Cássio resolveu, né, no jogo, o Cássio resolveu agarrar 4 defesas que foram assim sensacionais. Mas vamos aí agora ver o jogo da Copa do Brasil, próximo jogo do Vasco no final de semana. Durante a semana a gente vai trazer muito mais informações, vamos estar juntos, vamos estar acompanhando o Vasco. E qualquer coisa vocês podem deixar sempre aí os seus comentários, contra, concordando, discordando, mas o certo é que nós temos que pensar no Vasco da Gama, torcer para o Vasco e querer que o Vasco vá muito bem. Eu sou o Valdir Carvalho, forte abraço e até uma próxima.